Olá, meus amores do sexto ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 20. Isso mesmo. E o tema da nossa aula é flexão do substantivo. A gente vai dar continuidade ao estudo da classe gramatical substantivo. Então, aproveitem a aula da Pro. Lá no início dos nossos estudos da alfabetização, lá no início do nosso letramentozinho, nós aprendemos que as vogais são A, E, I, O e U, certo? Só que agora, também vocês já viram no quarto e no quinto ano, nós vamos aprender a diferenciar vogal dentro desse conjunto que nós aprendemos, que é vogal A, E, I, O, U, que está lá dentro do nosso alfabeto, certo? Nós vamos aprender que temos vogal e semivogal. Então, mas o que é uma vogal? Vamos observar. Gente, quando se trata de vogal, e de acordo com a gramática da língua portuguesa, as vogais são consideradas vogais as letrinhas A, E e O. Por que, Pro, são consideradas vogais? Porque elas são pronunciadas na palavra com mais força, ou seja, com maior tonicidade. Uma palavra tônica é aquela que tem mais a sílaba tônica mais forte. E quando nós falamos de átono ou átona, é aquela que é pronunciada com som mais fraco. Então, a vogal, que são consideradas A, E e O, são consideradas vogais porque ela, na sílaba ela é pronunciada com som mais forte. E são consideradas semivogais as letrinhas I e U. Lembrando para vocês, as vogais, elas são consideradas a base de uma sílaba. Não vai existir uma sílaba sem uma vogal, ok? Então, lembrem-se, vogal pronunciada com som mais forte, semivogal com som mais fraco. E quem são as vogais? A, E e O. E semivogais, I e U, certo? Vamos para o próximo slide. Observem aqui, ok? Então, nós temos por que é considerada vogal, como a Pro já falou anteriormente, porque ela é pronunciada com o som mais forte. E por que é considerada semivogal? Porque é pronunciada com o som mais fraco. Só que eu vou só dar uma dica para vocês. Tem certos momentos e certas palavras que o O e a letrinha E, que a gente vai ver mais na frente, elas são consideradas semivogal. Mas por que, professora? Se a regra diz que A, E e O são vogais. Gente, português tem dessas coisas. Tem uma regrinha aqui, depois tem outra lá na frente que mostra talvez até o contrário. Mas não é o contrário, observe. O E e o O, elas vão ser consideradas semivogais quando o E vier com pronúncia de I ou quando o O vier com pronúncia de U. Na frente a Pro vai dar um exemplo de algumas palavras com essa pronúncia, ok? Então vamos para o próximo slide e vamos ver encontro vocálico. Então, encontro é quando se encontra. Então, encontro vocálico é o encontro de quê? De duas ou mais vogais na mesma sílaba, certo? Se eu tenho uma palavra peixe, quando eu separar a palavra peixe, eu vou falar peixe. Então, eu abri a boca duas vezes. Quando eu disse pei, então eu fiquei com P-E-I em uma sílaba e digo xe. Então, o X e o E ficou separado. Logo, o E e o I, que é encontro vocálico, ficaram juntinhos na mesma sílaba. Vamos ver mais alguns exemplos no próximo slide. Então, ó, quando se trata de encontro vocálico, duas ou mais vogais em uma mesma sílaba, a gente tem duas classificações. A primeira delas chama-se ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal. Lembra? Vogal pronunciada com som mais forte, semivogal com o som mais fraco, ok? Ou vice-versa. Pode vir a vogal primeiro, depois a semivogal,
ou pode vir a semivogal e depois a vogal quando se tratar de ditongo. Mas isso, para ser ditongo, tem que ficar na mesma sílaba. Vamos observar. Pátria, observe. Quando eu vou separar a palavra pátria, vai ficar pátria. Então, quando eu pronunciei triá, eu pronunciei quem com mais força? A, vogal A, e o I, semivogal. Logo, esse encontro vocal I e A ficaram em mesma sílaba, então é um ditongo. Em se tratando da palavra espécie, então eu tenho espécie. Então, então o E, ele é pronunciado com som mais forte, logo ele é vogal, e o I, semivogal, ficou na mesma sílaba, logo eu tenho aí um ditongo. Temos por último a palavra mingau. Então eu pronuncio mi ao separar a sílaba, certo? Mi, então, gal, o A e o U ficaram na mesma sílaba. Por isso que é um encontro vocal classificado como ditongo. Mas o ditongo, ele tem umas classificações que a gente vai ver agora. O ditongo, ele pode ser, vamos ver no próximo slide, a classificação do ditongo. Então, o ditongo, ele pode ser nasal ou oral, certo? Quando é que ele é nasal? Quando ele for composto por uma vogal nasal. E na maioria das vezes, ou sempre, a vogal nasal vai ser sempre aquela que vai vir com essa sinalização de um tio, certo? Então, pão, mão, tão, tem um som mais que sai pelas fossas nasais. Não sai totalmente o som pela boca. Pão, mão, mamão, mamãe, Zé, não. Todas essas palavras são consideradas ditongo nasal. Ditongo por quê? Ficam na mesma sílaba, as duas vogais. E é nasal porque nós temos essa sinalização do tio que dá um som mais que sai das forças nasais. E ele é oral, o ditongo será oral quando ele é composto de uma vogal oral. Então vamos ver. Feito, observe que fei, eu pronunciei fei, ficou numa sílaba, o tó na outra. Então o E e o I ficaram juntinhos na mesma sílaba. E aí nós temos um ditongo nasal. Na palavra mingau, também da mesma forma. O ao é um ditongo oral. Feito, ficou, ditongo oral. Mingau, ditongo oral, certo? Ditongo por quê? Porque o encontro vocálico permanecem juntos na mesma sílaba. A gente vai ver agora que o ditongo também ele pode ser crescente e decrescente. Então, para que vocês aprendam o que é ditongo crescente e decrescente, que a gente vai ver agora nesse próximo slide, então o que é ditongo crescente e decrescente, vocês precisam saber a questão da vogal e da semivogal, ok? Então, se tratando de ditongo crescente, quando é que eu tenho uma coisa crescente? Lembrando lá em matemática, quando vocês aprendem a ordem crescente e decrescente. Lá em matemática vocês aprendem que crescente é quando começa o quê? Do menor para o maior. E decrescente é quando você começa do menor para o... Aliás, maior para o menor. Em português, eu costumo sempre fazer essa comparação em se tratando do ditongo crescente e decrescente. Por quê? Porque o ditongo crescente é justamente, vai começar do som menor, que é quem tem um som mais fraco, menorzinho, é quem? A semivogal. Então vai começar da semivogal, vem primeiro a semivogal e depois a vogal, que é o som maior. Então começou do som mais fraco para o som mais forte. Logo eu tenho um ditongo crescente. Primeiro semivogal, depois a vogal. Semivogal tem um som mais fraco e vogal tem um som mais forte. Por isso que o ditongo, quando vem, por exemplo, planície, primeiro vem quem? A semivogal I e depois vem a vogal E. Então, aqui eu tenho um ditongo
crescente, porque começou do som mais fraco para o som mais forte. E decrescente é o quê? Começa do som mais forte para o som mais fraco. Então, nós vamos ter primeiro quem? Se começa do som mais forte, vai ter quem? Quem vem primeiro? Vai vir primeiro a vogal, isso aí. Então, vem primeiro a vogal e depois a semivogal. Observem, pai, pai. Primeiro o som mais forte, depois o som mais fraco. Por isso que pai, nós temos o ditongo decrescente. Em Prometeu, a mesma coisa. Nós temos o E como vogal, o som mais forte, e o U como semivogal, o som mais fraco. Então agora a gente vai aprender outro encontro vocálico, que é outra classificação. Qual é essa outra classificação? A primeira classificação é o ditongo, que o ditongo pode ser ditongo nasal ou oral, crescente ou decrescente. E agora, outro encontro vocálico, nós temos, chama-se tritongo. Tri a gente sabe que é 3. Então, logo nós vamos ter 3 vogais na mesma sílaba, mas ficando na seguinte ordem, sempre lembrando que é vogal e o que é semivogal. Por quê? Porque o tritongo ele é formado por quem? Por uma semivogal, mais uma vogal e outra semivogal. Vamos observar? Paraguai. No guai, as 3 vogais ficam na mesma sílaba. Lembrando que vem primeiro a semivogal, que aqui no caso de Paraguai é o U. Depois vem a vogal A. E depois vem a semivogal I. Na palavra saguão, observe aqui. Lembra que a Pro, lá no início, disse que a letrinha E e a letrinha O pode também, além de ser vogal, que elas são pronunciadas com som mais forte, mas tem certas palavras que elas se apresentam como uma semivogal. Olha aqui o exemplo. Em saguão, eu tenho o U como semivogal, o A como vogal, mas a regra bem clara, lá no início do slide, diz que o O, a professora disse lá que era vogal, mas tem outra regra que diz: o O será considerado semivogal quando ela tiver o som de U. Por quê? Porque o U não é semivogal. Então, sempre que a letrinha O tiver um som de U, ela vai ser considerada como uma semivogal. Vamos aqui, ó. U semivogal, A vogal e O aqui também é semivogal. Por quê? Quando você pronuncia a palavra saguão, no final da palavra você não diz saguão, você diz saguão. Então, o O aqui está com som de U, por isso que ele é considerado uma semivogal na palavra saguão. Nós temos a palavra iguais. Então, nós temos o U como semivogal, o A como vogal e a letrinha I semivogal. Por isso aqui que nós temos um tritongo. O tritongo é formado por quem? O semivogal, mais vogal e mais semivogal, certo? Então vamos agora para o desencontro vocálico. Por que desencontro vocálico? Porque as duas vogais da palavra, aliás, vai ser separada. Uma vai ficar numa sílaba e a outra em outra sílaba, certo? Então, desencontro vocálico, a gente sabe que na língua portuguesa, duas vogais nunca se encontram numa mesma sílaba. Isso porque a vogal é a base da sílaba. Lembrando sempre que a vogal vai ser sempre a base da sílaba. Não vai ter a sílaba sem uma vogal, só com a consoante. Ok? Então, vamos ver aqui quem é que se classifica como desencontro vocálico. Então, vamos lá para o próximo slide. Observem aí. Olha, como exemplo desse desencontro vocálico, nós temos quem? A classificação quem? Hiato, certo? Esse danadinho aqui, esse nominho chamado hiato, essa criaturinha aqui, hiato, é o que? É justamente a separação das vogais. Uma fica em uma sílaba e a outra na outra sílaba. Daí que nós chamamos de desencontro vocálico. Vamos recapitular.
Encontro vocálico são os ditongo e tritongo. E desencontro vocálico é quem? O hiato. Por quê? Observe a palavra toalha. Quando eu separei a palavra toalha, eu tenho duas vogais juntas. Mas quando eu separo, fica o to em uma sílaba, o a sozinho e o lhá na outra sílaba. Então, as duas vogais, elas se separaram. A palavra baú, com o que acontece? A mesma coisa. O a ficou numa sílaba, o u ficou em outra. E a palavra saída. Então, as vogais ficaram em sílabas diferentes. Assim acontece com a palavra piada, acontece com a palavra coelho, acontece com a palavra saúde e muitas outras. Então, o desencontro vocálico ele é classificado como quem? Como hiato. Até a própria palavra hiato, nós temos o hiato, que nós vamos ter o i, o a, que vão, quando separar as sílabas, vão ficar em sílaba diferente. Ok? Qualquer dúvida, retorne ao vídeo, fale com a Pro no privado, que eu estou aqui que eu estarei em casa para tirar as dúvidas de vocês, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.